Muito bem. Bom dia, nós estamos hoje com a Cristina, nossa amiga Cristina, filha do nosso paizão eterno, saudoso, Dr. Mário Ottoboni. E a Cristina, como sempre, tem nos ajudado, né, nesses encontros com as APACs, principalmente com os recuperandos, né? E mais uma vez, hoje ela está conosco para a gente falar um pouquinho com os recuperandos sobre essa pessoa que mudou a vida de milhares de outras pessoas, e entre essas milhares de outras pessoas que tiveram a vida mudada, se encontra eu e se encontra você, recuperando, que está hoje, nessa manhã, participando conosco aí da APAC, onde você se encontra, ou até mesmo você que já está em liberdade, né, já cumpriu sua reprimenda, e hoje, graças a Deus, se encontra em liberdade. Cristina, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, família paquiana. Eu espero que a semana de vocês esteja sendo muito frutuosa. Muito bem. Você sabe, Cristina, que toda vez que a gente conversa com você, tem aquele sentimento que parece que o Dr. Marco está perto da gente, né? Que realmente é difícil, às vezes, eu que conheci ele pessoalmente, estive na sua casa, na casa do seu pai, ele esteve na minha casa, então, assim, fica uma relação tão próxima que, passados 2 anos já, é difícil de acreditar que fisicamente ele não está com a gente, né? Espiritualmente, eu não tenho dúvida que ele... Mas é a mesma sensação que eu tenho, né? Quando eu falo contigo, quando eu falo com o pessoal da PAC, eu sinto a presença do meu pai, né? Eu sinto, assim, como se fosse meu pai me abraçando, né? Através de vocês. Então, tenho muita gratidão. É isso que nos consola. É um consolando o outro. É a família paquiana consolando a família Ottoboni, e a família Ottoboni consolando a família paquiana. Isso é uma grande bênção. É uma grande bênção. Ô, Cristina, e nós te convidamos para a gente falar um pouquinho sobre seu pai, algumas questões que talvez a gente não saiba, e só quem realmente tem esse sangue do Dr. Mário Ottoboni, que realmente conviveu com ele dentro de casa, que talvez possa nos ajudar. E eu queria começar com você, para você falar conosco, descrever o Dr. Mário, pai. Quem era o pai do Dr. Mário? Como é que se descreve ele? Meu pai sempre foi uma pessoa muito amorosa, uma pessoa assim carinhosa. Ele sempre foi muito do contato físico, né? Aliás, tem muito disso também, né? Sempre gostou muito de abraçar, de fazer declaração de amor o tempo inteiro para a gente. Mas ele era uma pessoa muito rígida também, né? E, então, para ele não tinha um meio certo, né? Ou é certo ou é errado. E para ele não existia meio termo. E ele tinha uma característica, que eu acredito que vocês com certeza percebiam também, ele era centralizador, né? Ele era um ótimo pai, mas ele era centralizador e as coisas tinham que funcionar conforme ele tinha o controle de tudo, né? E eu acho que também até porque minha mãe, quando adoeceu, ele tinha que cuidar de tudo, então acho que foi uma maneira que ele arrumou, né? Mas, assim, ele sempre foi um pai muito amoroso, muito carinhoso, mas enérgico também, né? O não tinha como convencer, né? Esse era o Dr. Mário. Eu acho que, para ser sincero para você, Cristina, dentro dessas características que você está colocando para nós, eu vejo que não era muito diferente, não, viu? Porque realmente o Dr. Mário, as coisas tinham que sair do jeito dele. Ele era um planejador, um estrategista, e realmente as coisas tinham que acontecer conforme ele, assim, elaborasse e colocasse para nós. Mas dentro dessa questão desse paizão, que, como você mesmo disse, que teve que controlar as questões em casa, houve algum momento em que o Dr. Mário Ottoboni esteve mais envolvido com a PAC, a ponto de vocês, enquanto família,
ficarem um pouco prejudicados? Olha, eu nasci em outubro de 72. Eu sou quase irmã gêmeas da PAC, né? Então, a vida inteira, eu falo que eu fui criada na PAC, né? Então, para mim, assim, é difícil ver isso, né? Porque meu pai se dedicou muito à PAC. Talvez os meus irmãos mais velhos tenham percebido isso com mais nitidez, né? Porque, assim, o tempo todo, meu pai estava na PAC, mas, assim, eu sempre estava na PAC, né? Então, assim, eu cresci junto, né? Eu fiz a primeira Eucaristia junto com os recuperandos, então, eu não consigo dizer para você assim, não, meu pai deixou a família para ficar, né, ter mais tempo e tal. Com certeza, ele dedicava muito tempo, mas não consigo mensurar isso daí. Para mim era uma coisa muito natural, né? Porque eu nasci no ano da PAC, né? Então, para mim para mim fazia parte já da minha vida, né? Entendi. Realmente, mais uma curiosidade. Você nasceu em 72, outubro de 72, a PAC também nasceu em 72. Foi uma questão Novembro. de novembro, né? Questão de meses, um mês e pouquinho, né? Entre o seu nascimento e o nascimento da PAC. E para curiosidade maior, sua e talvez de muita gente que não saiba, a PAC nasceu em novembro, você nasceu em outubro, e eu nasci em dezembro, entendeu? De 1972. Tá Então, vendo? tem 3,72 na jogada. Você é Então, pior que eu, olha pra você ver que interessante. aí, tudo gente boa. Tudo gente boa. E eu costumo dizer que a PAC nasceu para mim, entendeu? Então, assim, somos irmãos de ideal, de ano, enfim, Isso, estamos juntos na caminhada. Ô, isso. Cristina, mas agora vamos falar um pouquinho da dona Cidinha. Essa pessoa, essa mulher que foi tão importante na vida do Dr. Mário Toboni, na vida das APACs, principalmente, né? Principalmente dos recuperandos. Então, eu queria saber de você descrever um pouco a dona Cidinha e o seu papel junto ao Dr. Mário Toboni nesse trabalho da APAC, né? Antes dela adoecer. A gente tem relatos de que ela foi uma incentivadora do Dr. Mário, principalmente quando ele foi fazer parte do cursinho de cristandade, onde tudo começou realmente, esse chamado de Deus. Então, descreve um pouco a dona Cidinha, antes dela adoecer, junto ao doutor Mário, nesse papel de implantação da PAC. Bom, a minha mãe, ela também sempre foi uma mulher assim muito religiosa, né? É uma mulher que é muito dinâmica e sempre cuidou de tudo, resolvia tudo e de repente quando, né, ela acabou adoecendo do dia para a noite. Então assim, eu não tenho muitas recordações da minha mãe porque ela adoeceu, eu era nova, né? Mas assim, o que eu me lembro é que ela sempre apoiou o meu pai na PAC, né? Então, eu me recordo, assim, lá tinha missa toda quinta-feira e tinha culto, enfim, outros dias, mas ela sempre esteve presente, ela sempre ia durante a semana lá, pelo menos uma vez na semana ela estava com meu pai, na PAC, deu aula de catequese para os recuperandos. Eu não sei se vocês sabem, mas a minha mãe, né, lógico, com autorização da minha mãe, o meu pai acolheu alguns recuperandos para morar na casa dele. Então, na minha casa, passaram vários recuperandos, eu não sei nem te dizer quantos que moraram lá. Então, saía assim, recebia liberdade, ou por algum problema familiar, ou para a família morar em outro estado, não ter, às vezes, condições de estar junto, os meus pais acolhiam, né? Então, os meus pais acolhiam recuperando, já acolheram filhos de recuperando, né? Então, tudo isso
foi graças à aprovação da minha mãe, né? Porque se minha mãe não apoiasse o meu pai na PAC, não acolhesse os afilhados, né, que ela falava, né, os meus afilhados, com certeza nada disso teria acontecido, né? A minha mãe era uma pessoa enérgica também, era muito carinhosa, mas era bravinha, né? E então, mas ela sempre foi assim, sempre apoiou muito o meu pai, né? Então, às vezes meu pai ficava, ela tinha preocupação de deixar todas as coisas em ordem para o meu pai, quando chegar em casa, ter o descanso merecido. Então, ela sempre foi muito zelosa, né? E ela falava, o seu pai tem um desgaste grande na parte. Quando ele chega em casa, ele tem que descansar, vocês não podem ficar buzinando na cabeça dele. Era uma coisa que ela sempre falava para a gente, vem falar comigo, apoia o seu pai, né? Mas ela sempre foi uma mulher assim muito apoiadora, né? Ela sempre esteve junto com meu pai em muitos momentos, né? Então e ela gostava, né? Ela gostava de estar na PAC, né? Gostava às vezes de fazer lembrancinhas, né? Para dar para eles. Então ela era bem envolvida. Bacana, que beleza. Era essa a ideia que eu tinha mesmo da dona Cidinha. E eu pensava mesmo nos pensamentos que ela era um pouco brava dentro de casa, né? Para segurar o doutor Mário Toboni, um homem que realmente estava à frente do seu tempo, um homem que realmente pensava, né, bem longe, tinha que ser uma pessoa de pulso mesmo, porque o doutor Mário era um líder, sempre foi um líder, um formador de opinião, como todos nós sabemos, e se não é uma esposa realmente que dê conta de segurá-lo, ninguém dá conta mesmo, não. Né? Sim. Então, ela teve um papel importante, porque nós precisamos ter momentos de parada na vida para uma reflexão, e eu penso que, no caso do seu pai, ela foi importante nesses momentos também. Sim, com certeza. Mas agora falando de você enquanto filha e da relação do seu pai com os recuperantes da PAC. Conta para nós. Já teve aí alguma pontinha de ciúme, principalmente depois que você contou para nós que seu pai colocava muitos recuperantes para morar com vocês, né? De um certo modo, mesmo que temporariamente. Já teve aquela pontinha de ciúme? Teve algum detalhe que você ficou meio enciumado e foi para o quarto, emburrada? Conta para nós aí. Quando eu li essa pergunta, eu dei risada, porque me veio uma situação. Eu nunca tive ciúmes, né? Para mim, a PAC era... Para mim, eu era criança, então para mim era uma diversão, né? Eu gostava de estar ali no meio, né? Eu lembro do Bira, me chamava de Titi, e o meu irmão mais velho de Cacho, porque tinha o cabelo todo encaixado. Então, assim, eu comecei a recordar muitas situações carinhosas, né? E eu vivia no ombro dos recuperandos, então, assim, para mim era uma extensão da minha casa. Então, eu não conseguia ter esses ciúmes, mas eu me recordo de uma situação, quando eu estava adolescente, minha mãe já tinha adoecido, né? E aí eu queria sair com umas amigas e meu pai, não. E eu, mas pai, deixa eu sair, vai fulano, vai ciclano, não sei o quê. Não. E ele foi andando e eu fui atrás, falando na orelha dele, né? E aí ele estava entrando no carro para ir para a PAC. E aí eu falei assim para ele, já vai indo lá ver os seus filhos? E aí ele falou assim, os meus filhos da PAC são muito mais obedientes do que você. E aí eu lembro que ele foi embora, ele foi para a PAC. Eu fiquei muito brava, né? Eu fui para provocar, né? Não, eu fui insistindo que eu queria. Ele falou, pois é, os meus filhos da PAC são muito mais obedientes que você. Mas eu lembro assim, só foi essa situação porque eu queria sair, ele não queria. Mas assim, com todos que moraram na casa dos meus pais, a gente tinha uma relação meio de irmão mesmo, de cuidado até, né? Então, a gente era tudo assim. Eu falo que tirava um pouco da liberdade, é lógico, né? Mas eu acho que nós fomos acostumados a viver assim, acolhendo e tal. Então,
não fazia muito, né? Não, então meus pais falavam, olha, a partir de hoje fulano vai estar morando conosco. Almoçava com a gente, tomava café com a gente, saía. E meu pai falava assim, acompanha a Cristina até não sei aonde, né? Então, acompanhava, né? Então, assim, era como se fosse um membro da família, né? Então, não tinha essa ciumeira, assim, não. Bacana. Acabava que você tinha até guarda-costa, né? Tinha, mas me atrapalhava. Porque, né? Às vezes eu falava assim, poxa vida, né? Contava tudo pro meu pai. Vai contar tudo pro meu pai. Contava, era fiel. Bom, vamos encerrar essa parte do assunto aqui. Vamos encerrar por aqui. Vamos falar um pouquinho agora do Dr. Mário na PAC. A gente sabe que o trabalho da PAC, eu estive lá como recuperando, estive na PAC de Itaúna como funcionário. Hoje, graças a Deus, continuo na obra da PAC como funcionário da FEBAC. E eu sei que que a PAC é uma obra cristã que tem flores, mas, como sempre, as flores têm espinhos. E, às vezes, esses espinhos machucam, cortam, sangram. E eu sei que, às vezes, o doutor Mário chegava em casa triste com algum fato, com alguma situação da PAC. Eu queria ver se você lembra de algum fato que o doutor Mário chegou em casa, um fato triste da PAC, em que o doutor Mário chegou em casa. Eu sei que ele preservava muito a família nas questões da PAC, mas pode ser que, em algum momento, a tristeza foi tão grande que ele chegou até a compartilhar com vocês. Houve algum momento, ou você não se lembra, ou não houve? Olha, eu me recordo, sim, de algumas situações, né, que ele chegava, às vezes, comentava com a minha mãe, a gente percebia que alguma coisa não estava bem. Meu pai, ele nunca foi de falar, expor muitas coisas para nós, filhos, né? Mas, assim, eu lembro de situações que foram marcantes, que delegado, né? E assim, que às vezes tentavam colocar alguma situação para incriminar a PAC, para dizer que a PAC era culpada de alguma coisa. Então, assim, afrontavam o tempo inteiro, né? E eu lembro de algumas situações dele muito chateado com isso, né? Mas, assim, era o que eu me recordo mesmo, eu lembro que meu pai vivia falando, tudo que é de Deus tem perseguição. Isso eu sei que chateava muito, ele ficava muito, muito triste, né? Falo que meu pai foi muito forte em não ter desistido, né? Porque ele teve muitos desafios nesse sentido, né? Eu acho que, assim, os recuperandos, as coisas que aconteciam, não, eu acho que não chateava tanto quando ele percebia que vinha de outras situações por maldade, né? Então, assim, eu nunca vi meu pai falando que algum recuperando fez alguma maldade. Não, nunca vi. Em relação a isso, nunca ouvi. Era sempre de maiores, né? Às vezes, externamente, as pessoas não compreendem, têm uma visão distorcida do trabalho da PAC. Eu posso imaginar o que seu pai viveu, o que o Valdeci viveu quando implantou a PAC aqui em Itaúna, e o que muitas pessoas de outras APACs também viveram e talvez até vivenciam. Bom, mas vamos agora falar um pouco de alegria. Deixando a tristeza de lado, voltando para a alegria, me conta para nós aqui. Doutor Mário Toboni já chegou em casa em êxtase de alegria e já compartilhou essa alegria vivida na PAC com vocês? Qual foi? Olha, as alegrias foram, eu tenho certeza que eu acho que o que sustentou meu pai foi a fé e a alegria que os recuperandos davam para ele, né? Então, assim, com cada um que conseguia, que saía de liberdade e voltava para a família, arrumava emprego e tocava a vida e voltava às vezes para ajudar o meu pai, né? Isso para ele era uma alegria imensa, né? Então,
Eu falo, eu tenho inúmeras pessoas que eu até carrego assim no meu coração mesmo, que foram recuperando, que o tanto de alegria que deu para o meu pai, para minha mãe, para todos os padrinhos da PAC, né? Assim, de uma reintegração social muito bacana, né? De estar inserido na sociedade novamente, tendo uma vida digna, honesta, trabalhando, se dedicando à família. Acho que isso era a maior recompensa, a maior alegria do meu pai, né? Então, isso daí que eu superava qualquer coisa, qualquer chatice que tentava aprontar com ele. Eu imagino, assim, a alegria de encontrar um ex recuperando da PAC na rua, cuidando da família, né, trabalhando honestamente. Com certeza, seu pai, ele ficava realmente extremamente feliz com essas situações. Mas houve um momento em que, infelizmente, tudo parou, né, Cristina? Eu me lembrei até de um poema, talvez você conheça, só um trechinho dele que diz assim: e agora, José? A festa acabou, o povo sumiu. E agora, José? E em cima desse poema, você se lembra do dia que a PAC de São José dos Campos fechou? Como é que foi o doutor Mário chegando em casa no dia que a PAC fechou? Olha, na verdade, eu acho assim que a PAC, ela, aqui em São José, ela foi fechando, ela não teve, eu acho que uma data, olha, tal data acabou, meu pai catou as coisinhas dele e saiu. Eu acho que as coisas foram acontecendo. Eu não me recordo de ter exatamente uma data dele chegar em casa e falar, ó, acabou, né? Eu lembro de algumas situações que ele estava muito triste, que já eram os sinais assim que a PAC já estava. Foi quando tomaram um prédio, né? Teve uma briga por causa do prédio físico. E aí eu lembro que ele tinha uma Nossa Senhora das Graças que foi de família, foi acho que da minha bisavó, e foi passando e tal. E foi da minha avó e ela falou deixa na PAC. E aí eu lembro quando ele chegou com a Santinha em casa, né? Aquilo já foi um sinal que, opa, tem alguma coisa acontecendo aí que não está legal, né? Então, ele ia dando alguns sinais, né? E aí ele já estava ficando já adoecido também fisicamente, né? Então, assim, eu não me recordo exatamente se teve um dia assim, olha, encerrou, acabou, né? Até porque, assim, já não tenho mais na memória quando que ocorreu isso, né? Eu estudei fora, eu morei fora, e, então, eu não sei se foi nesse período, eu não me recordo. Eu lembro perfeitamente do dia que ele chegou com a Nossa Senhora em casa, e aquilo, para mim, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Falei, poxa, ela sempre esteve na paz, e, de repente, ele leva para casa. Então, aquilo, para mim, foi uma coisa que me chamou atenção, meu pai está chateado, está acontecendo alguma coisa, né? Mas aí as coisas foram acontecendo até que acabou encerrando aqui, né, em São José. Eu sei que seu pai tinha uma espiritualidade muito grande, católico, fervoroso, devoto realmente, né, da Nossa Senhora das Graças, né? Eu fico imaginando o quão pesado foi ele carregar a imagem de Nossa Senhora das Graças de dentro da PAC para sua casa. Sim. A gente chega até a se emocionar, né, diante de tentar pensar como é que estava o coração dele. Sim. Nessa hora. Mas ele carregou a PAC, a Nossa Senhora, com a PAC, ele, no corredor na casa dele, né, ele fez uma capelinha de vidro e colocou ela ali, né? E eu acho que eu já até mandei foto, não sei se foi para você, para quem que eu mandei uma foto dele do lado, né? Do lado. Então, Eu conheço lá na casa dele. Tipo, lá é, hoje essa Nossa Senhora está com o meu irmão, né? Meu irmão acabou levando para a chácara dele. Mas para o meu pai foi muito doloroso, né? Foi realmente muito triste, né? Então, assim, o que me marcou mesmo foi
essa chegada dele, que para mim foi um marco. Eu acho que ali as coisas já estavam sinalizando que realmente não ia dar, né? Sim. Bom, nós começamos falando com o Dr. Mário, o pai, né? E agora, dentro daquilo que você viveu com ele enquanto pai, né? Dentro daquilo que você viveu com ele enquanto líder dessa obra cristã PAC, como é que você consegue descrever Dr. Mário, o presidente da PAC? Olha, o meu pai ele sempre foi muito severo, né? Eu tenho assim algumas recordações dele lá na PAC, sentado numa cadeira, atendendo os recuperandos, ouvindo. Ele sempre gostou muito de ouvir, né? Então, ele recebia os recuperandos, ele ouvia, ele tentava ajudar como podia, né? Até como advogado, enfim. Mas ele era uma pessoa muito enérgica, ele era muito rigoroso. E ele tinha um lema que era o seguinte: se ele não fosse rigoroso, ele perdia o controle, né? Então ele usava isso para tudo. Ele era rigoroso em casa, era rigoroso na PAC, ele era amoroso, mas as coisas tinham que ser assim muito certas. Ele não aceitava o mais ou menos, né? Então, eu tenho essa lembrança dele, desse rigor dele, né? Ele era meio bravo, né? Então, até assim, eu tinha amigas mais próximas, falavam assim, nossa, às vezes elas iam comigo até a PAC e falavam assim, nossa, lá dentro eu tenho medo do tio Mário, ele é bravo, né? Mas assim, era dele, né? Ele precisava ser enérgico e tal, mas ele sempre foi uma pessoa muito amorosa que sempre gostou de escutar o outro, né? De dar acolhida, né? O enérgico ele precisava mesmo para manter o controle, mas ele sempre foi uma pessoa assim muito afetiva, né? De querer ajudar. Tanto é que ele ficava muito sensibilizado com a situação de algum recuperando e chegava a acolher em casa, né? Então, eu tenho essa recordação dele. Ele era bravo, mas ele Sim. também dava carinho. Você falou que ele era amoroso, né? Mas aí eu lembrei, ele aplicava aquilo que ele também ajudou a construir, que é o segundo ponto do decálogo da PAC, que é a disciplina com amor. Então, ele cobrava essa disciplina, mas uma Isso. disciplina com amor. Isso é que é importante. Cristina, estamos terminando esse nosso encontro. Eu não poderia terminar o encontro sem falar de presente, né? É uma data memorável, onde o maior presente quem ganhou fomos nós, ex-recuperandos e recuperandos das APACs, que foi a existência do Dr. Mário Tomboni. Mas eu queria que você tentasse extrair agora do fundo do coração, conhecendo o seu pai, como você conhecia tão bem. Se o Dr. Mário tivesse vivo hoje, entre nós, o que você acha que ele pediria presente para todos nós, recuperandos e ex-recuperandos? Amanhã é o aniversário dele. O que você acha que seu pai pediria de presente para nós, recuperandos, recuperandas e ex-recuperandos e recuperandos das APACs? Olha, é difícil falar isso, né? Mas assim, eu acredito que a maior alegria do meu pai é ver os recuperando os firmes na fé, sabe, dedicados à família, a sair, motivados a sair daí transformados, né? E que a PAC realmente faça sentido nessa transformação,
nessa reconstrução do novo ser, né? E eu acho que essa daí é a maior alegria, o maior presente, com certeza, que meu pai poderia ter, né? Essa reconstrução aí do ser humano, né? Do eu, e que a PAC proporciona, né? Do Recuperando tá reintegrado, tá inserido aí na sociedade, tendo uma vida digna. Bacana. Agora vamos fazer aqui um bate-bola rápido, tá? Em uma palavra apenas. Eu vou colocar uma situação, você vai descrever em uma palavra. Em uma palavra, doutor Mário Pai. Amoroso. Em uma palavra, doutor Mário, presidente da PAC. Rígido. Em uma palavra, doutor Mário, espiritual. Uma fé incrível. Em uma palavra, doutor Mário, marido. Amoroso demais. Em uma palavra, o doutor Mário, humano, preocupado com o próximo. Apaixonado pelo ser humano. Muito bem. Cristina, muito obrigado, viu? Eu acho que esse momento tem que ser eternizado. Esse nosso momento aqui, eu agradeço a Deus por ter passado esse momento com você, né, onde nós conversamos um pouquinho, tanta coisa que eu não sabia do Dr. Mário, e você nos brindou. Espero ter outros momentos como esse. E queria até te fazer uma sugestão, para você juntar todas essas suas ideias não, todos esses seus conhecimentos sobre o Dr. Mário, juntar todas essas pecinhas desse quebra-cabeça e escrever um livro para nós. É sério. Escreva um livro do Dr. Mário Ottoboni. Não, o seu pai quem sou eu? Não, quem é você? Você é a filha do Dr. Mário. Não, eu que agradeço de coração pela oportunidade. Falar do meu pai nem sempre é fácil, né? É lógico, eu tento controlar a emoção, eu sou muito emotiva, né? Às vezes eu me seguro, porque se deixar, eu choro o tempo inteiro, então, assim, é do coração, né? E toda vez que eu falo da PAC, eu falo contigo, alguma coisa sobre a PAC, é uma coisa assim, que me enche de alegria, porque eu sinto meu pai muito presente, era a paixão dele, né? Então, eu agradeço imensamente a oportunidade, né? Não tenho facilidade para falar essa oratória como meu pai sempre teve, né? Mas eu tento, e eu agradeço. E eu gostaria de deixar um abraço a todos, o abraço do Mário Ottoboni para cada um. Muito bem. E agora eu queria convidar você e todos os recuperandos, em todas as APACs, né, para nesse momento de pé, todo mundo que puder de pé, menos nós dois, tá, Cristina? Porque senão nós vamos sair do foco da câmera. Todos os recuperandos das APACs ficando de pé, porque nós vamos, nesse momento agora, cantar os parabéns para o Dr. Mário Ottoboni. É aniversário dele, gente. Ele continua vivo no nosso coração. Então, eu queria convidar todo mundo para a gente cantar os parabéns. Vamos lá, Cristina? Vamos lá. Então, vamos lá. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva! Tchau, Cristina, um abraço, tá? Tchau, um abraço a todos, obrigada.